Bom dia, crianças. Vamos para mais uma aulinha hoje, né? Nosso sábado, dia 4 de julho, um sábado trabalhado, né? Então, nós vamos dar continuidade às figuras geométricas. Peguem o livro de vocês, abram na página 66, certo? E vamos dar continuidade. Como nós trabalhamos os sólidos geométricos, nós vamos ver agora as figuras geométricas planas, que são representadas pelo quadrado, o retângulo, o triângulo e o círculo, certo? Então, no livro de vocês, na página 66, ele fala o seguinte: veja algumas figuras geométricas planas que podem estar representadas em alguns sólidos geométricos. Quer dizer, o que quer dizer isso aí? Que nós vamos ver que alguns sólidos geométricos, eles têm a mesma representação das geométricas planas. No caso do cubo, ele tem um formato de um quadrado, né? A representação da figura geométrica plana é chamada de quadrado, ó. Pode observar. Nós temos o paralelepípedo retângulo, que a representação dele na figura geométrica plana verde é chamada de retângulo. Nós temos a pirâmide, né? Que esta é a representação de uma pirâmide. E do outro lado nós temos a figura geométrica plana, que é representada pelo triângulo. E nós temos o cilindro, que é uma figura geométrica que é representada pelo círculo, né? Você pode observar aí que cada um deles eles tem a sua representação, né, e um formato quase parecidos, né? Só que nós sabemos que o cubo, o paralelepípedo, pirâmide e o cilindro, eles são sólidos geométricos. E o quadrado, retângulo, triângulo e círculo são figuras planas geométricas, certo? Aí na página 66, observe bem que tem uma atividadezinha que vocês vão fazer ela. Nessa página, vocês vão observar aí, do lado que tem um quadrado, e nesse quadrado ele tem algumas figuras geométricas, né? Que são representadas. Então, você vai fazer o seguinte, diz assim: veja abaixo as figuras geométricas planas que André desenhou. Depois complete o quadro com a quantidade de cada figura desenhada. Então, o André desenhou 4 bolas, né? 4 retângulos e 4 triângulos, né? Você vai observar aí. Aí no quadrinho pequeno, ele diz assim: figuras geométricas, retângulo, triângulo e círculo. Aí a quantidade, você vai observar lá do ladinho e colocar o número no lado de quantos ele desenhou. Na questão número 2, diz assim: escreva o nome da figura geométrica plana que cada item lembra. Aí nós temos aí o A, B, C e o D. Então, essas aí são representadas por umas figuras. Só que você vai dizer o que lembra cada uma dessas daí, né? No caso da letra A, o que lembra essa figura aí? Ela lembra um retângulo. Na letra B, o que lembra essa figura? Ela lembra um triângulo. Na letra C, o que lembra essa figura? Ela lembra um círculo. E na letra D, ela lembra o quê? Um quadrado. Aí você vai escrever embaixo. Então, vamos lá para a página 68. Virem aí o livro de vocês, na página 68. Observe abaixo a reprodução de uma das obras de Pierre Mondrian. Aí nós temos aí uma obra, né? Por sinal, toda representada, né? Por quadrados. E você vai observar ela aí do lado. E diz assim: na obra ao lado, o autor fez desenhos que lembram figuras geométricas. Você sabe quais são elas? Aí, espera-se que vocês vão responder, certo? Que são o quê? O que lembram aí nessa figura? Ele lembra quadrados e retângulos, né? Somente o que dá para representar nela aí, ó. Porque a maioria são quadrados. E nós temos apenas esse pequenininho aqui, que é o formato de um retângulo. Aí você vai colocar quadrados e retângulos. Na questão número 4, ele fala o seguinte: em sua opinião, quais figuras geométricas planas foram representadas em cada uma das imagens a seguir? As planas, no caso. Na letra A, você vai observar bem
essa gravura e você vai ver quais figuras representaram aí nessa gravura. Triângulos e retângulos, né? E na letra B, que figuras foram representadas aí? Quais figuras geométricas? Quadrados e retângulos. Você vai escrever, você pode observar que é o que mais tem, né? Aí lá embaixo, ele fala assim, uma curiosidade. Pierre Mondrian foi um pintor holandês que viveu em 1827 a 1944. Em muitas de suas composições, Mondrian usou as cores azul, vermelha e amarela, além da branca e da preta, para traçar e preencher linhas horizontais e verticais, formando desenhos que lembram figuras geométricas planas, como quadrados e retângulos. Então, essa curiosidade aí, ela fala o quê? Que nos desenhos dele, ele gostava mais de trabalhar com essas cores, como foi falado aí, você observa que, né, nas figuras dele tem bastante cores fortes, né, no caso, que é o azul, a vermelho, o amarelo, a preta, e ele gostava muito de fazer esses desenhos deles, lembrando justamente essas figuras planas, que são os quadrados e os retângulos, que são as que mais ele usa nos desenhos dele. Então, vamos lá para a página 69, e na página 69, ele diz o seguinte na questão número 5. Observe esta figura geométrica plana. Observe bem ela aí. Qual das figuras a seguir poderia ser encaixada na figura acima para formar um quadrado aí? Qual seria ela? Então, dessas três que tem aí, você vai circular a que dá para encaixar com a de cima para formar um quadrado. Será que é a primeira? Será que é a do meio ou será que é a última? Eu acho que seja a do meio, né? Nós temos mais embaixo a última questão. Pinte com a mesma cor as figuras idênticas que estão em diferentes posições. Então, você vai pintar com a mesma cor as figuras que estão em diferentes posições, mas que sejam idênticas, certo?